Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Aqui é Paulo Silva e neste vídeo iremos falar sobre dividendos. Vocês devem já ter ouvido falar sobre viver de renda. O que é viver de renda? Pegar um valor, comprar um ativo, se for nos bancos, você vai receber juros. Se for nos fundos imobiliários, você vai receber rendimento. Se for nas ações, você vai receber juros sobre o capital próprio e vai receber dividendos. Então, cada tipo de entidades utilizam termos diferentes para se referir a mesma coisa, podemos dizer assim. Mas o que é dividendo? O termo já está dizendo, né? A palavra dividendo ela é derivada do termo dividir. As empresas calculam seus balanços periódicos e aí tem uma quantidade de lucro, tira as despesas desse lucro, imposto de renda, paga seus fornecedores, paga seus empréstimos e então o que sobrou, que é chamado lucro líquido, eles tiram um percentual e pagam para os acionistas, que são os detentores das ações. E esses detentores dessas ações poderá ser de ações ordinárias e poderá ser de ações preferenciais. Ok? Então, essas ações, elas geram os lucros ao você ter essas ações na sua carteira. E esses lucros é pagado por essas empresas, mas lembrando que o pagamento ele é regulado por lei. Existe a lei das sociedades anônimas, que regula essas empresas de capital aberto na Bolsa de Valores. E além de regular o andamento dessas empresas, também regula os seus pagamentos. Que no caso aqui, o pagamento mínimo é 25% do lucro líquido. Okay? A empresa, fica a critério dela pagar mais, mas o mínimo que ela poderá pagar é 25%. Isso se a empresa estiver tendo lucro. Porque em algum momento a empresa, digamos, na pandemia, por exemplo, muitas empresas deixaram de ter seus lucros, como vinham antes. Então, naquele momento, nesse período, muitas empresas deixaram de pagar os seus dividendos momentaneamente e agora estão voltando a pagar novamente. Ok? Então, 25% já é garantido por lei que você receberá de dividendos caso essas empresas tenham lucro. Uma outra informação que eu gostaria de trazer, no artigo 205 das sociedades anônimas, a companhia deve pagar o dividendo das ações à pessoa que na data da declaração do dividendo possuir uma quantidade de ação. Como que funciona isso? Vamos imaginar que hoje, na data que nós estamos gravando, 6 de março de 2023, você tem ação em uma determinada empresa. Esta empresa fechou o seu balanço e divulgou, digamos, no dia 7, no dia seguinte, no dia 7, que iria pagar tantos reais por ativo, né, por unidade de ação. Como você já tinha ação nessa empresa naquela data, você é um dos cotados a receber aquele valor, na data que ela for pagar. Quando ela anuncia, ela não paga no mesmo dia, ela paga posteriormente, que poderá ser no mês seguinte ou uma semana depois e assim por diante, mas ela anunciou. Então você que tem a ação ali específica daquela empresa, você receberá na data. Mesmo que você já tenha se desfeito da sua ação. Porque muitas vezes você tem na data ali uma quantidade de ação naquela empresa e posteriormente você, por alguma situação, você se desfaz dessa ação para adquirir outra ação, né? Para equilibrar a sua carteira ou então para ter um lucro ali na compra comparado com a sua venda. Mas como ela anunciou naquela data e você tinha ação naquela data, quando chegar na época, mesmo que você não tenha mais a ação, você receberá o seu dividendo. Desde 1995, só uma nota aqui para não esquecermos, muito importante,
sobre a questão da tributação dos dividendos. Você sabe que hoje o Brasil ele não tributa os dividendos. E a lei que regulou isso foi a Lei 9249, do ano de 95. Antes disso, o Brasil cobrava imposto de renda dos dividendos. E era uma alíquota aí de 15%, ok? Então, se tem hoje uma ideia que futuramente talvez tenha uma tributação. Na minha visão, eu vejo que não haveria, não deve ter tributação nos dividendos. Por quê? Porque eu vejo que é uma dupla tributação. As empresas pagam seus dividendos para os acionistas, mas na fonte mesmo, as próprias empresas já pagaram o dividendo. Aliás, pagaram já o imposto de renda daquele seu lucro. E agora ele pega os 25% e paga para o acionista, e o acionista ainda tem que pagar novamente os dividendos. Então, não vejo como correto isso. Mas vamos para frente. No momento, nós não temos tributação dos dividendos, ok? Eu trouxe aqui duas empresas, não é uma recomendação de compra nem de venda, apenas como exemplo, uma empresa do ramo bancário, do setor bancário, ok? Escolhemos Banco do Brasil e Itaú. No ano de 2022 como base, né? Nós tivemos aqui Banco do Brasil, pagamento no mês de março, no mês de maio, no mês de outubro e no mês de novembro. Então tivemos 4 pagamentos de dividendos no ano de 2022 do Banco do Brasil. E nos intervalos desses balanços e anúncio de dividendos, eles pagaram juros sobre o capital próprio, o Banco do Brasil, né? Pagou no mês de março 2 vezes, mês de maio pagou uma vez, junho pagou em outubro, setembro, agosto, setembro e pagou no mês de novembro e dezembro. Então tivemos praticamente o ano todo de juros sobre o capital próprio, tirando aí os dividendos, ok? O Banco Itaú não pagou dividendo no ano de 2022. Acredito por conta da pandemia, desses detalhes todos, mas eles pagaram juros sobre o capital próprio, ok? Então pagaram aí janeiro, fevereiro 2 vezes, março, abril, maio, junho, julho, agosto 2 vezes, setembro, outubro, novembro e dezembro 2 vezes. Então você vê que os bancos eles têm o costume de pagar periodicamente, ou juros sobre o capital próprio ou dividendos. Então, se você monta aí uma carteira bacaninha, com empresas de vários setores, setor bancário principalmente, o setor elétrico, o setor de saneamento, não importa ali o tipo de setor, mas você fazendo uma carteira bacaninha, você sempre estará recebendo os dividendos. Se temos dividendos, eles atraem muito, tá bom? Então, se você quiser viver de renda, não esqueça de montar a sua carteira futuramente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like aí. Se não é inscrito no canal também, se inscrevam e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!